Presente o conselheiro Artagão de Matos Leão e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal designado para esta sessão, Dr. Michael Richard Reiner, declaro aberta, no horário regimental, a 17ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Estando ausente o conselheiro José Durval Matos do Amaral, por motivo justificado, fica convocado o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para a composição do quórum. Submeto à apreciação do colegiado as atas de número 15 e 16 das sessões ordinárias dos dias 26 de abril e 3 de maio de 2016, respectivamente. Aprovadas. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar e deferir sobre o estamento da análise dos autos dos seguintes processos. 861. Vermelho está ligado. Então, obrigado. 861-275-14, 195-10-14, 22-146-14, 681-295-10. E ainda a prorrogação de sobrestamentos 125-73209, 195-77206, 135-69906 e 492-92511. Obrigado, senhor presidente. Feitas as anotações, com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes desse plenário, inicio a pauta com prestação de contas de transferência, processo 10.7054.13 da Secretaria de Estado de Educação, em razão do repasse efetuado ao município de Nova Londrina, convênio 122.01.20.252/12. A diretoria de análise de transferência pela regularidade com ressalva e recomendação. O Ministério Público concorda, eu acompanho a jurisprudência desse tribunal e proponho a regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 126.130.13, também da Secretaria de Estado da Educação, em razão de transferência à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tamboara, através do convênio 212.008.0363/08. A diretoria de análise de transferência, da mesma forma que o anterior, regularidade, ressalva, recomendações, onde é acompanhada pelo Ministério Público, e a nossa proposta, da mesma forma, é pela... Não, neste caso, senhor presidente, é pela regularidade, com ressalva, em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 129.201.13, ainda da Secretaria de Educação, transferência à PAI de Renascença. A diretoria de análise de transferência, da mesma forma, regularidade, ressalva com recomendações. O Ministério Público acompanha, a nossa proposta de voto também acompanha, pela regularidade, com ressalva em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 24.35.78.13, do município de Engenheiro Beltrão, transferência à APM da Escola Municipal Pingo de Gente, daquele município. Convênio 2/12. A diretoria de análise de transferência pela regularidade com ressalva, em razão da conta bancária aberta em instituição não oficial. O Ministério Público concorda e a proposta do relator acompanha a instrução pela regularidade com a ressalva em relação à conta bancária aberta em instituição financeira não oficial. Em discussão, em votação, aprovado. O 38.40.15.13, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, que transfere à Associação Comunitária de Apoio à CAP
e ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala, CEPRAF, Geni de Jesus Souza Ribas, convênio 15/12, um valor de R$ 84.024, direcionado ao desenvolvimento global da pessoa surda, sua inclusão social e o respeito às suas diferenças. A Diretoria de Análise de Transferência, pela regularidade com ressalva e recomendações, a ressalva é com relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. O Ministério Público concorda e, após rápida análise, a nossa proposta é pela regularidade das contas, com a ressalva sobre extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e as recomendações previstas na instrução. Em discussão, em votação, aprovado. O 395564 do município de Loanda, que transfere a Casa de Abrigo de Longa Permanência de Idosos, convênio 8/12, no valor de R$ 17.262,85, direcionado ao fomento do atendimento socioassistencial de apoio ao idoso. A Diretoria de Análise de Transferência é pela regularidade com ressalvas de aplicação de multa e recomendações, em função das seguintes incongruências: repasses realizados fora da vigência do convênio e despesas realizadas. A primeira é vigência do convênio de 6/12/12 a 30/1/13, quantidade de repasse 5, período de realização de 30/3/12 a 30/7/12, valor total 9.416. Houve ofensa ao artigo 12, combinado com o 8º, inciso 7º da Resolução 28, e uma segunda despesa realizada também fora da vigência do convênio. Assim, há a instrução que se posiciona com relação à imputação de multa ao prefeito concedente, senhor Álvaro de Freitas Neto, amparado no 87.4, a linha G da Lei Complementar 113, e faz recomendações. O Ministério Público concorda com a instrução. E nós também, senhor presidente, e propomos a regularidade da presente prestação de contas, ressalva com relação a repasses realizados fora da vigência do convênio, multa administrativa Álvaro de Freitas Neto, devidamente atualizada, com base no 87.4G da Lei Complementar 113, em razão da realização dos repasses fora da vigência do convênio. E ainda recomendações. É a proposta. Em discussão, em votação, aprovado. O 42.41.49 de Ponta Grossa, que repassa a Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil, prefeito Romeu Almeida Ribas, R$ 48.799,80. A Diretoria de Análise de Transferências é pela regularidade com recomendações. O Ministério Público pela regularidade com ressalva. E a nossa proposta, acompanhando jurisprudência dessa Casa, pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 66.54.13, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. É o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba, repassa à Associação Fênix, R$ 16.062,03, direcionado ao atendimento de crianças e adolescentes portadoras do vírus HIV e ou foram vítimas de abuso sexual. A Diretoria de Análise de Transferência é pela regularidade, com expedição de ressalva e recomendações. A ressalva é com relação à ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas. E recomendações
com relação a atraso na apresentação da prestação de contas, atraso da concedente no envio de informações bimestrais, ausência de certidões na execução de transferência e outros. O Ministério Público concorda com a posição da unidade técnica e a nossa proposta, ainda acompanhando jurisprudência desse tribunal, é pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. O 89, 82, 13, 13, transferência voluntária em razão de repasse efetuado pela Copel Distribuição S.A. ao município de Querência do Norte, o valor de R$ 218.432,73, direcionado à execução de serviços de substituição de árvores em áreas públicas urbanas. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade, com ressalvas, multa e recomendações, em função das seguintes incongruências. Ressalva: repasses realizados fora da vigência de convênio e despesas realizadas fora da vigência de convênio. Em decorrência disso, sugere a aplicação de multa e ainda traz recomendações. O Ministério Público concorda e a nossa proposta de voto é pela regularidade da prestação de contas citadas, propondo ressalvas com relação a repasses realizados fora da vigência de convênio e das despesas realizadas fora da vigência de convênio, com recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. O 21, 88, 11, 10, pensão previdenciária deferida a Divanir Santos Ascioli Rodrigues da Costa, viúva de servidor Joaquim Ascioli Rodrigues da Costa, falecida em 27/2/10, ocupando o cargo de Procurador da Assembleia Legislativa, mediante ato de benefício previdenciário número 66.209/10. Por meio das peças números 49 a 50, o Paraná Previdência informou que a interessada faleceu, motivo pelo qual cancelou o benefício em apreço. Remetido feito à Diretoria de Controle de Atos Pessoal, esta em parecer 2950/14, aduz que o falecimento da senhora Divanir não impede a análise da legalidade do ato concessivo da pensão, na medida em que o artigo 17 não traz essa hipótese como causa que obste tal apreciação pelos tribunais de contas. O Ministério Público, em parecer 48/82, se manifesta pela negativa de registro do ato de pensão sob exame, bem como pela instauração de tomada de contas extraordinária. Por meio do despacho 20/92, determinou-se a intimação do Paraná Previdência, na pessoa de seu representante legal, bem como a citação dos ex-diretores presidentes Munir Caran e Rosane Maria Fonseca Gurninski. O coordenador jurídico do Paraná Previdência, senhor Fabiano Jorge Stenzak, alega que o senhor Joaquim era servidor aposentado da Alep e que todas as diligências propostas pelo tribunal foram encaminhadas ao órgão de origem. Segundo o parecer do senhor Fábio Bertoli Esmanhoto, procurador do Estado junto à Alep, pela documentação e registros existentes, não era possível certificar a legalidade do vínculo do falecido àquela casa, tampouco da aposentadoria que lhe era paga, havendo inserção de seu nome na folha desde 1994, sem qualquer referência à forma de investidura ou ao fundamento dos vencimentos. Nós aqui estamos tratando novamente de processo cujo incêndio, célebre incêndio na Assembleia, destruiu uma série de documentos. E essa é a informação que a Assembleia passou a dar a partir
daquela ocorrência, e que os tribunais e o Paraná Previdência vêm tendo dificuldade, né, na análise dos processos por falta da documentação. Agora a Assembleia fornece atestados, né, de que o cidadão realmente trabalhava e que o processo merece guarida desse tribunal. O senhor Munir Carano Mérito afirma que o senhor Joaquim ocupava o cargo de auxiliar técnico da Alep, possuindo vínculo estatutário com aquela instituição, sendo reenquadrado no cargo de procurador em janeiro de 94. Quer dizer, em 94 ele já estava sendo reenquadrado. Quer dizer, ele já era funcionário há mais tempo. Assevera que, conforme informação da Alep, um incêndio que consumiu seus arquivos provavelmente destruiu a pasta, aquela história que nós todos já sabemos. A senhora Rosane Maria Fonseca Gorninsky, ex-diretor da Paraná Previdência, assevera que tanto o controle interno do órgão de gestão previdenciária quanto o coordenador Roberto José da Silveira e a analista previdenciária Zélia de Oliveira declararam que a regularidade da concessão do benefício de pensão e dos cálculos propostos. Declararam a regularidade da concessão do benefício de pensão e dos cálculos propostos. A diretoria de análise de pessoal é pela negativa do registro em instauração de tomada de contas extraordinária. A mesma proposta é do ilustre Ministério Público. E eu faço uma análise rápida desse processo. Eu já relatei praticamente quase tudo que existe com relação a ele. O problema é esse incêndio. Só que eu, buscando nos anais da casa, eu encontrei inúmeros acórdãos registrando esse tipo de processo. E cito o acórdão 433814, relator conselheiro Durval Amaral, acórdão 2870, relator conselheiro Fernando, acórdão 388512, de minha relatoria, acórdão 376012, do conselheiro Caio Márcio, acórdão 4662, do conselheiro Nestor Batista, e acórdão 911515, do conselheiro Durval Amaral. Trago ainda jurisprudência de tribunais superiores acerca de processos idênticos, onde é deferida o registro. E, portanto, senhor presidente, levando em consideração todos esses fatos, mas com mais significância a jurisprudência dessa casa, eu proponho o registro do presente. A matéria está em discussão. Com a palavra o procurador, Dr. Michael. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, excelentíssimo senhor relator, conselheiro Artagão. Como muito bem relatado, acho que não fugiu o relato, né, do senhor relator, qualquer detalhe que tenha sido colocado. Obviamente, né, a posição do Ministério Público, ela trilha por outro caminho também da diretoria, mas tem um aspecto também muito interessante nesse processo, que a ascensão funcional se deu quando o servidor já tinha 75 anos. Então, hoje a gente fala na aposentadoria já compulsória, está em 75 anos. Antes a gente estava falando de uma aposentadoria que se ocorria a 70. Então, é muito interessante que esse enquadramento, essa ascensão funcional se deu aos 75 anos. E isso, óbvio, salta aos olhos, né, porque, doutor Artagão, eu também tenho uma preocupação muito grande em relação ao fato de que muitas vezes a gente enxerga ilegalidades, né, por parte da administração, e a gente tem que estabilizar os efeitos de atos que até são evados de nulidade por questões de segurança jurídica, de boa-fé, etc. Entretanto, em alguns casos como esse chama atenção, e eu acho que também essa é uma das razões pela qual a diretoria solicitou a instauração de uma tomada de contas, realmente fazer uma apuração da responsabilidade dos gestores, né? Porque se dúvida havia em respeito a alguma prática, né, de enquadramento, etc., que ainda mais em 1994, onde que tem toda uma discussão, até no Supremo, e isso ainda era um pouco nebuloso,
Mas o fato de fazer um reenquadramento de um servidor que sequer poderia estar, então, nos quadros, pelo que está aqui registrado, não foi eu que falei no processo, mas aqui tem uma parte da diretoria que fala que a admissão do Decujo no cargo de procurador da LEP ocorreu quando eu tinha 75 anos de idade. Então, por esse fato específico, eu realmente fico um pouco estarrecido, assim, no sentido de que não deveria ser desencadeada alguma medida por parte do tribunal de apuração de responsabilidade ou de, enfim, corretiva desse tipo de falha, né, que me parece ser uma falha bastante grave, né? Ninguém, eu acho que não passaria desapercebido por qualquer gestor uma falha desse nível. Então, eu só pontuando esse aspecto em específico que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Obrigado. A matéria continua em discussão. Senhor presidente, se for do interesse da Câmara, eu não teria oposição nenhuma que se abrisse uma... Eu vou pela regularidade, como já fomos em tantos outros, e uma tomada de contas extraordinária para analisar, principalmente essa não é ascensão, essa ascensão que ocorreu aos 75 anos. Eu não tenho nada... Está em discussão se a Câmara resolver. A matéria continua em discussão. Com a palavra o conselheiro Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Quer dizer, a ascensão, quer dizer, o enquadramento ou ascensão do servidor aconteceu em 1994, quando ele tinha 75 anos. Eu até tinha me passado despercebido esse detalhe da idade, mas o ilustre procurador está afirmando isso. Porque eu tenho também um marco temporal, que é quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da ascensão na Lei 812, que foi em 1900 e... De fato, não por toda essa construção que a gente tenha por estabilizar os efeitos de algum vício que a gente possa enxergar, mas de fato de que digamos, essa ascensão ocorreu quando o servidor sequer poderia estar lá, pelo menos porque está senhor procurador, aqui. É que esse processo se refere ao ato de pensão da viúva. Não tem nada a ver com a admissão e nem com a ascensão da parte. Esse que é o problema, né? É a pensão, então não tem nada a ver com a maneira com que o cidadão conseguiu atingir o desiderato. É verdade. Então eu fico mesmo no registro. Porque nós estamos dando registro à pensão. A pensão é recente, né? Deve ser, não sei de quando. O falecimento de 2010. 2010, relativamente, mas... porque aí, com certeza, esse processo está tramitando esse tempo todo por conta desses detalhes, né, que chamam a atenção. Porque eu estou fazendo esses comentários porque eu tenho que manter coerência com o que eu entendo, porque existe um marco temporal que eu utilizo para, digamos assim, entender razoáveis as ascensões, que é até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou, salvo engano, em mandado de segurança, inconstitucional a ascensão, ao analisar o dispositivo da Lei 812, que é o Estatuto do Servidor Público da União, até aquele momento é muito razoável que nós... razoável não, no meu entendimento, é obrigatório que nós entendamos válidas as ascensões, porque estava prevista na lei e ninguém tinha dito que era inconstitucional. Mas a partir da publicação daquela decisão, eu tenho votado sempre de forma contrária àquelas ascensões, para deixar claro a coerência do que eu proponho. Por outro lado, o tribunal tem um pré-julgado no sentido de que todas as, digamos, admissões anteriores a 2000 sejam consideradas... Não, se Vossa Excelência me permite uma parte. Na verdade, acho que são, me parece, duas questões separadas. Como bem colocou o doutor Artagão, realmente o pré-julgado fala que, para efeito de pensão e aposentadoria, as admissões anteriores ao ano de 2000 seriam consideradas regulares. Então, é exatamente o caso aqui, portanto, o voto do doutor Artagão me parece que está absolutamente em conformidade com a nossa jurisprudência. A dúvida que surge, se Vossa Excelência me permite, seria nós vermos da vantagem prática de abrirmos uma tomada de contas de um ato que já se exauriu, porque a mesma beneficiária, a própria viúva, já faleceu,
e que então nós remontaríamos ao ano de 94 para perquirir responsabilidade sobre um ato que já aconteceu e certamente não foi um ato isolado, né? Havia, né, como bem colocou o doutor Artagão, dentro do contexto, né, em que houve o incêndio, né, não há provas, não há como se verificar muito da plausibilidade. Então eu peço desculpa a Vossa Excelência de alongar o meu à parte, mas eu de antemão eu me colocaria já favorável à proposta do doutor Artagão, entendendo que me parece inoportuno 22 anos depois, abrirmos uma tomada de contas para análise de um ato. Me parece que haveria uma perda de recursos, principalmente recursos humanos aqui do tribunal, num procedimento que dificilmente se concluiria com alguma vantagem prática. Então, apenas eu peço escusas, a palavra volta a Vossa Excelência. Não, eu agradeço as considerações de Vossa Excelência, porque deixam claro o que nós estamos analisando. Então, eu tô apenas fundamentando o meu raciocínio para posteriormente proferir o meu voto. Porque a gente tem obrigação com a gente mesmo, com a consciência e com quem recebe a decisão, porque se eu voto de uma forma para uma pessoa e de outra para outra, é óbvio que isso vai ser questionado e eu mesmo vou me questionar. Então, estou apenas encaminhando o raciocínio. O meu raciocínio e as premissas que eu adoto são essas. Até a decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora eu não me lembro exatamente quando foi, mas foi por aí, por 94, que a Lei 812 é mais ou menos. Então, essas ascensões anteriores eu considero legais, porque são anteriores à decisão do Supremo. Temos o pré-julgado que Vossa Excelência já citou, para efeitos de pensões, reformas, etc., de admissões anteriores de 2000, o tribunal não considerará legal. Temos o caso aqui que já se exauriu e que, portanto, a viúva mesmo já recebeu os benefícios, ou seja, não há nenhuma, praticamente, eficácia nessa decisão de negar registro a esse ato. Então, estamos de acordo em relação a isso. Legalidade de registro. O que... Registro. Eu proponho registro. É que Vossa Excelência tem aquela posição em que... Aí é um outro detalhe que nós chegamos, então, já, daqui a pouco. Porque o conselheiro Artagão, acho que é o único, talvez, que tem essa posição, que não é desarrazoada. Em casos especialíssimos só, né? Eu adoto como esse aqui. Eu adoto essa posição de Vossa Excelência quando o Poder Judiciário determina o registro. Aí eu proponho só o registro, porque nós já consideramos, o próprio tribunal já considerou ilegal e negou o registro, vem o Poder Judiciário e determina o registro. Aí, nessa questão, digamos assim, um detalhe técnico, eu voto pelo registro e não pela legalidade do registro. Em outros casos, não. Mas então, fora essa questão de julgar a legalidade do registro ou o registro, temos o outro ponto, que é a questão da tomada de contas, se seria inócua ou não. E nesse ponto me parece que tem razão o conselheiro Ivens, quando faz esse aparte. Acho que Vossa Excelência, não sei se já tinha concluído pela tomada ou não, mas o conselheiro Ivens lembra bem, olha, esse incêndio é de 94, não é isso? Um incêndio que tem aí 6 com 16, 22 anos. Não sei se a polícia já foi chamada, se já houve investigações, etc, etc, mas provavelmente não vai ser o tribunal, provavelmente que vai... houve tudo. Pois não vai ser o tribunal que vai solucionar... Foi antes de 94. Antes de 94, agora já existem documentos. Sim. Foi a ascensão. Então eu não sei se o conselheiro Artagão concorda, e o procurador que ventilou e levantou essa proposta de tomada de contas, mas não sei se o próprio procurador já não está refletindo sobre a ineficácia. Sérgio, Vossa Excelência não prestou bem no meu relato. Eu já estou retirando. Já retirou? Já retirei. Pois não. Aliás, eu não propus, quem propôs foi... Me parece, apenas para organizar a votação, me parece que somos unânimes, então, pelo registro e pela não abertura da tomada de contas. Então, a questão que o doutor Sérgio levanta é com relação à legalidade, que nós sistematicamente temos levantado, mesmo nesses casos, uma vez que há a súmula 5 que daria cobertura para os efeitos previdenciários, Vossa Excelência mantém legalidade de registro. Então, acho que estamos unânimes, né? Todos, então, é pela legalidade de registro do ato sem abertura de tomada. Perfeito. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. O conselheiro Artagão continua com a palavra. Obrigado. Eu tenho embargo de declaração 19.608/16. Eu peço retirada de pauta. Retirada de pauta conforme solicitado por Vossa Excelência. O 25.50.41.12 é uma prestação de contas do
prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural Sustentável do Paraná, Vera Cruz Oeste, relativos ao exercício de 2011, encaminhados pelo seu presidente, Eldon Arschel. A Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade com a aplicação de multa em razão do atraso no encaminhamento da prestação de contas anual e na entrega dos dados do SINAP. O Ministério Público também pela regularidade com a aplicação de multa administrativa, corroborando com a análise da diretoria. No nosso voto, nós dizemos que as multas sugeridas pela unidade técnica, com previsão na Lei Complementar Estadual 113, 87.3b, verifica-se que são decorrentes do atraso de apenas um dia na entrega da prestação de contas anual e de apenas 5 dias na entrega dos dados do sistema SINAP, não representando prejuízo ao exame das informações, razão pela qual opino pelo seu afastamento e proponho a regularidade das contas do consórcio relativa ao exercício de 2011 de responsabilidade do seu presidente, Eldon Arschel. Está em discussão, em votação, aprovado. 26.12.38.12 do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, CISPAR, relativo ao exercício de 2011, encaminhados pelo seu presidente, Clóvis Pérez. A Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade, com aplicação de multa, em razão do atraso no encaminhamento da prestação de contas anual e da entrega dos dados do SINAP. O Ministério Público recomenda o julgamento pela regularidade das contas, com aplicação da multa sugerida pela diretoria. Neste processo, nós acompanhamos a instrução e propomos que essa julgue a regularidade das contas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, CISPAR, atualmente denominado Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná, SISMAI, exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Clóvis Pérez. A aplicação de multa ao gestor, senhor Clóvis Pérez, prevista na Lei Complementar 113, artigo 87.3b, em decorrência no atraso de 82 dias na entrega da prestação de contas anual e 87 dias na entrega dos dados do SINAM. Então a diferença aí é o tempo. Está em discussão a proposta, em votação, aprovado. Senhor presidente, tenho mais alguns processos que posso fazer o relato em bloco. É os 16.62.52.15 da Câmara Municipal de Prudentópolis, o 17.14.85.15 da Câmara Municipal de Piraquara e o 20.39.80 do Instituto de Previdência do município de Piraquara e ainda o 22.01.92 do Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira Soares. Em todos eles, eu acompanho a instrução e o parecer no processo e proponho a regularidade das prestações de contas, acompanhando a instrução. O primeiro, de Prudentópolis, do exercício de 2014, o da Câmara Municipal de Piraquara também de 14, o do Instituto de Previdência do município de Piraquara também de 14, aliás, todos são de 2014. Então, pela regularidade em todos eles. Estão em discussão, em votação, aprovados. Senhor presidente, agradeço. Minha pauta está... Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para o relato dos processos de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro, senhor procurador, senhora secretária, senhoras e senhores, relato, senhor presidente, o primeiro processo encontra-se em vista, o segundo processo eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiado conforme solicitado.
Passa então ao processo 184739/2009, que trata da prestação de contas da senhora Sandra Ferreira dos Santos, presidente da Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal Dario Veloso, em razão da aplicação de recursos no valor de R$ 424.540,74, repassados à entidade mediante convênio celebrado com o município de Curitiba, durante o exercício 2008 a 2010, tendo por objeto o pagamento de despesas com custeio, manutenção, material permanente, obras e serviços na própria escola vinculada ou a qual a associação se vincula. Após análise das justificativas apresentadas pela responsável, a Diretoria de Análise e Transferência, a peça 98, manifestou-se inicialmente no sentido de que o tribunal julgasse as contas irregulares em razão da ausência de certidão negativa de débitos relativa à obra realizada pela entidade. Também sugeriu a aplicação de multa responsável. O Ministério Público, por sua vez, informou que a transferência voluntária em análise está inserida no programa de centralização financeira adotado pela Prefeitura de Curitiba desde 97. E aí, senhor presidente, como relatado já em algumas sessões, e Vossa Excelência bem me lembrou e informou, a lei que justificava essa descentralização, a Lei 12.596 de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.1708, a lei já foi revogada e substituída por uma outra lei municipal, de forma, então, que, resumindo, perde objeto a proposta de incidente de constitucionalidade do Ministério Público e, resumindo o processo, posteriormente foi apresentada a certidão negativa, de forma que a unidade técnica e o Ministério Público manifestam-se pela... que as falhas foram sanadas, quer dizer, e manifestam-se, então, pela regularidade, e eu estou aqui propondo a regularidade, na verdade, porque a única falha era essa falta dessa certidão. Eu estou propondo a regularidade das contas e, em relação ao incidente, já foi feito um estudo longo que eu transcrevi em outro acórdão e, portanto, já serve de referência essa análise da inconstitucionalidade da lei, de forma que, então, resumidamente, é pela regularidade das presentes contas. Que está em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte é o 227.188.12, é um ato de inativação, aposentadoria do senhor Aloysio Bernardes Carlomagno, diretor da Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Jacarezinho. Eu trago um longo voto aqui também, senhor presidente, porque esse processo já veio à Câmara algumas vezes, e aqui, no caso, inicialmente foi aventada a possibilidade de má-fé, de uma acumulação de cargos com má-fé. Posteriormente, constatou-se que não havia má-fé do interessado, porque ele, inclusive, havia ajuizado uma ação no Poder Judiciário e concluiu-se de todo o exame que não havia má-fé. Ok. Então, na última diligência realizada, o interessado já trouxe esse processo algumas vezes a esta Câmara. Propus que fosse dado registro, eventualmente que se considerasse legal e registrasse a aposentadoria em que ele perceberia o maior valor. E nós entendíamos que seria em torno de R$11 mil. Mas então eu vou passar aqui para as últimas considerações, me abstendo de fazer todo o histórico da tramitação, que é longa, e vou então para os últimos acontecimentos aqui no processo. Devidamente intimado, esta última vez, o senhor Aloysio Bernardes Carlomagno reforçou os argumentos apresentados em outras oportunidades, esclarecendo apenas que não recebe proventos de R$11 mil da Paraná Previdência, peça 90. Denota-se ainda que o servidor não exerceu o direito de opção por um dos benefícios previdenciários percebidos cumulativamente. Por fim, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal confirmou que o valor do seu benefício previdenciário estava equivocado. Conforme a unidade técnica, após consulta ao portal Transparência, o portal da Transparência do Estado do Paraná, o servidor percebia em outubro de 2015 o valor de R$ 2.506,96. Porém, manteve o entendimento, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, pela negativa de registro do presente benefício previdenciário em razão da impossibilidade de acumulação de proventos decorrentes de cargos públicos inacumuláveis, peça 93. Em sede de manifestação conclusiva, peça 94, o Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro do ato concessivo de aposentadoria ao servidor Aloysio Bernardes Carlomagno, em razão da acumulação indevida de cargos, bem como pela abertura de tomada de conta extraordinária em face dos gestores responsáveis pelo atraso na concessão da aposentadoria compulsória, conforme parecer de peça 74. Então, concluo o relatório sintetizando, quer dizer, deixando de mencionar em detalhes os fatos anteriores. Voto.
O artigo 3716 da Constituição da República veda a acumulação remunerada de cargos que não sejam de 2 cargos de professor, de um de professor com outro técnico ou científico e de 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Dessa forma, o cargo de técnico administrativo não parece acumulável com o cargo de diretor-geral da Secretaria. O parágrafo 10 do mesmo artigo veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 dos artigos 42 e 142 com a remuneração do cargo, emprego ou função pública. O Superior Tribunal de Justiça tem manifestação acerca dessa matéria conforme a jurisprudência. Não só o Superior do Tribunal de Justiça, como o Supremo Tribunal Federal, etc., deixo de fazer a leitura das decisões judiciais. Dessa forma, no que diz respeito ao direito material, o interessado não possui direito a acumular a remuneração dos 2 cargos públicos que exercia. A legislação aplicável ao cargo do interessado já vedava o acúmulo de cargos. Nesse sentido, considerando a admissão ocorrida em 1970 e a ordem condicional aplicada à época, temos a seguinte redação da Constituição da República de 1967, com as alterações da emenda número 69. Artigo 99. É da Constituição de 67, com as alterações de 69. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto 1. A de juiz com cargo de professor, 2. A de 2 cargos de professor, 3. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 4. A de 2 cargos privativos de médicos. E faço a transcrição completa do artigo 99 com seus parágrafos. Por sua vez, o Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de Jacarezinho, Lei Municipal 694 de 1978, também previa a vedação e acumulação dos termos constitucionais. Dessa forma, então, deixo de citar a transcrição. Dessa forma, verificada a boa-fé em processo administrativo, o funcionário deverá optar por um dos cargos. E eu faço a transcrição e análise da doutrina sobre boa-fé ou não, para concluir que, no caso, não há nenhum indício de má-fé do responsável. Ele vem lutando por esse direito de acumular há muito tempo, com ações judiciais, etc. E ficou bem demonstrado, conforme a unidade técnica e Ministério Público, que não há má-fé. Mas então, senhor presidente, concluindo tudo isso, já que não está claro, leio o final do voto. Porém, devidamente intimado, o senhor Aloysio Bernardino Carlo Magno não exerceu o direito de opção por um dos benefícios previdenciários, esclarecendo que não recebe. Ele disse com ênfase que, olha, não recebo R$11.000, mas sim 2.000 e pouco num e 2.000 e pouco na outra. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal confirmou que o valor do seu benefício previdenciário estava equivocado. Conforme a unidade técnica, após consulta ao portal, como eu já disse no relatório, o valor é R$ 2.506,96. Com relação ao benefício previdenciário discutido nos presentes autos, de acordo com o demonstrativo de cálculos constantes da peça 6, os preventos foram concedidos em março de 2012, no valor de R$ 2.282,92, ou seja, em torno de 200 e poucos reais a menos, esse em relação ao outro. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu entendo que deve ser dada uma última oportunidade para que ele opte pelo seu provento do cargo que ele entende melhor, porque eventualmente esses valores já podem ter sido alterados e pode haver perspectiva de aumento eventualmente de um. Então, de qualquer maneira, constatada a boa-fé, ele tem que optar por uma das aposentadorias. Entendo eu, que ele poderia manter, por exemplo, se ele optar pela primeira, que já foi registrada, ele mantém aquela. Se eventualmente ele optar por essa segunda, nós teremos então que considerar que a primeira perde os efeitos e ele fica então com a segunda aposentadoria, com os proventos da segunda aposentadoria. Eu acho que essa é uma proposta mais, que eu poderia inclusive ter feito monocraticamente, mas para ter a segurança do colegiado, eu submeto ao colegiado e acho que assim nós garantimos uma segurança jurídica maior. A matéria está em discussão. Na verdade, doutor Sérgio, a minha única dúvida que eu tenho é que Vossa Excelência comentou que já houve outras oportunidades para que ele fizesse essa opção. Enquanto ele não faz a opção, ele recebe as 2 aposentadorias. Isso implica num prejuízo ao erário. É verdade. Então, me parece que ainda que hoje nós decidamos pela negativa de registro, ele vai ter a possibilidade de recurso, enfim. É uma situação que eu apenas levanto a possibilidade que nós estamos procrastinando e aumentando um dano ao erário que está sendo causado. Né? Não se discute de boa-fé, mas a partir do momento que foi dada a opção e ele não a exerceu, a minha opinião, em princípio, seria pela negativa de registro. Não, Vossa Excelência tem razão. Isso realmente ele pode estar usando de artifícios e com isso procrastinando a sua opção, e com isso recebendo os proventos. Então, e essa proposta de Vossa Excelência eu vou acolher, mesmo porque ao que parece a primeira é maior, ou seja, a que já foi ligeiramente em torno de 200 e poucos reais maior. Então, em princípio, não estaria havendo, digamos assim,
uma injustiça nossa, né? Porque deixá-lo com a menor, não é isso que está acontecendo, pelo que tem aqui os dados. Então, eu acrescento esse fundamento ao voto, considerando, contudo, que essas reiteradas solicitações não foram atendidas e que isso poderia eventualmente caracterizar uma procrastinação em benefício dele. Então, já tendo sido feito isso várias vezes, é bem razoável que Vossa Excelência pondera, e eu, então, acolho a proposta e, com essas considerações, voto lamentando, e ninguém quer tirar um benefício conseguido com um trabalho honesto, mas pela negativa de registro. A voto é pela negativa de registro. Está ainda em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, passo então ao processo 456.889.15, também uma inativação. Inativação do senhor Eliseu de Oliveira, auxiliar operacional do município de Maringá. O valor dos proventos respeitou o salário mínimo federal então vigente, R$ 638,97. Em sua análise inicial, a Diretoria de Controle de Gastos Pessoal entende que não foi utilizada a tabela de atualização dos salários de contribuições publicada pelo Ministério da Previdência. Não foi utilizada a tabela correta. Assim, se pronunciou a unidade técnica, peça 15. Pelos salários de contribuição informados e considerando-se as tabelas de atualização publicadas pelo Ministério da Previdência de março de 2015, publicada em 9 de março de 2015, o SIAP, o sistema, apurou como valor da média R$ 1.023,95. Contudo, o importe da média declinado pela entidade, calculado em 31 de março de 2015, foi de R$ 1.043,73. Consiga-se que o último salário de contribuição, e continua, a diferença é de R$ 19,78. Senhor presidente, eu vou, neste caso aqui concreto, com um caráter pragmático, considerar que pode haver, eventualmente, pode ser questionado um ou outro cálculo do SIAP, um ou outro centavo ali. Por pragmatismo, considerando que a diferença é de R$ 19,78 em favor do interessado, eu estou propondo a legalidade de registro com essas considerações. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, eu peço desculpa e solicito que os demais fiquem adiados. Adiados conforme solicitado por Vossa Excelência. Vossa Excelência dá por concluída, então, a sua pauta. Agradeço. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo, então, o relato dos processos da minha pauta. Antes, porém, intempestivamente comunico o sobrestamento do processo de admissão de pessoal 104.38.06.14 na Diretoria de Contas Estaduais. Passo, então, aos processos da pauta. Tenho dois alertas. O primeiro é o processo 3288-2013, que, na verdade, é a proposta de encerramento por perda de objeto. Na verdade, já houve a expedição de outro alerta referente ao exercício 2015. Então, a DCM e o Ministério Público são, de maneira uniforme, pela perda de objeto, com arquivamento, e esse também é o meu voto, que está em discussão, em votação, aprovado. O outro alerta, eu acho que eu não anunciei o número do processo, 3288-2014, do município de Planaltina do Paraná. Agora eu passo ao seguinte, que é o 688-143-15, que é um alerta do município de Tuneiras do Oeste. Esse refere-se ao último semestre de 2014, em que teria sido apontada a extrapolação de 90%. Após a oportunidade de defesa, DCM mantém o alerta, o Ministério Público também pela expedição, entretanto sugere o encaminhamento de peças à corregedoria desse tribunal para apuração de falhas na atuação da Diretoria de Contas Municipais. Com relação ao alerta, a extrapolação de 90%, me parece que não há dúvida a esse respeito. Com relação ao encaminhamento de peças à corregedoria, a própria DCM se refere ao acórdão 569015 da primeira Câmara, em que tivemos oportunidade de nos manifestar sobre essa questão. Eu entendo que eu acolho as razões da DCM, no sentido de que houve, no período indicado pelo ilustre procurador, exercícios de 2013 até início de 2014, problemas na transmissão de dados com os novos sistemas, atraso na agência de obrigação, e efetivamente comprometeu os procedimentos de alerta. Me parece que todas essas falhas foram devidamente sanadas pela DCM, de modo que eu entendo, então, desnecessário, nesse momento, o encaminhamento de
peças à Corregedoria. Reporto, menos mais, ao que já foi decidido em caso semelhante por essa mesma Câmara. Então, o voto, resumindo, é pela expedição do alerta de 90%, sem comunicação à Corregedoria, que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a seguir um processo de transferências voluntárias, é o 25.12.51.11. É a transferência feita Senhor mediante... Presidente, pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Artagão. Peço vista. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Dando continuidade, ainda a transferências voluntárias, processo 129.37613 da Secretaria do Estado de Educação, convênio com o município de Rio Bonito, valor de aproximadamente R$75 mil. O voto, acompanhando as instruções e o parecer do Ministério Público, pela regularidade, ressalvando a impropriedade atinente ao termo de cumprimento de objetivos que não foi emitido pelo fiscal responsável pela transferência, e ainda expedição das recomendações nos termos sugeridos pela DAT, que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir processos de atos de inativação, 65.56.23.14, é uma aposentadoria da senhora Carmen Lúcia Marcondes de Albuquerque Winter, no cargo de professora. Ela foi admitida em 1984, e aqui, senhores conselheiros, é a questão a respeito da possibilidade ou não de mesclarmos as regras das emendas condicionais 47 e 41. Isso porque a professora teria implementado 30 anos do período de contribuição, entretanto, conta apenas com 47 anos. A instrução do processo é uniforme pela negativa de registro deste ato. No meu voto, eu acompanho a instrução, eu menciono um entendimento de uma consulta do Tribunal Pleno, Acórdão 36.42.12, que tratou exatamente dessa matéria. A ementa diz: na interpretação literal da Constituição Federal, os servidores públicos beneficiados pelo parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal não podem usufruir da regra do artigo 3º da emenda constitucional 4705, que é exatamente o que está sendo discutido aqui. Eu ainda trago a interpretação histórica feita pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, que menciona justamente a exclusão dos professores quando da tramitação da PEC, que resultou justamente na emenda constitucional 47, e ainda eu acrescento que quando uma regra de transição é estendida aos professores, ela é feita de forma expressa, como é o caso justamente da emenda 41, cujo artigo 6º faz expressa referência aos professores. Cito ainda, nesse mesmo voto, a jurisprudência desse tribunal, do Tribunal Pleno, da segunda Câmara, que são convergentes nesse mesmo sentido. Então, o voto é pela negativa de registro do ato de aposentadoria, determinação ao município para que proceda a intimação da servidora para a fluência do prazo recursal nos termos do prejulgado número 11. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, também um ato de inativação, que é o 96.07.115 do Instituto de Previdência e Assistência de Jaguariaíva, aposentadoria com proventos proporcionais por invalidez da servidora Juraci Rodrigues Pinheiro, que eu relato conjuntamente com o 244.318.15, também de Jaguariaíva, nesse caso, aposentadoria por invalidez do senhor Davi Manuel Gouveia. Nesses dois casos, senhores conselheiros, a uniformidade com relação ao registro dos atos, por estarem cumpridos os requisitos, a proposta de multa. Nos dois casos, a multa seria pelo atraso no encaminhamento do processo a esse tribunal. O que observo num caso, no primeiro que eu mencionei, seria de que, além desse atraso não ter sido, no meu entender, aliás, esse foi de 238 dias, além dos 60, então seria de aproximadamente 170 dias de atraso. Mas o que ocorreu nesse caso, senhores conselheiros, é que o ato foi editado em junho de 2014, exatamente quando estava no início a implementação do novo programa do Sistema de Atos de Pessoal, o SIAP. Então, me parece, e essa é justamente a dificuldade inicial, nós em vários outros casos, no tribunal em que há uma mudança
de sistema, nós temos, eventualmente, conforme as justificativas evidentemente apresentadas, mas deixado de apresentar a multa, deixado de aplicar a multa, e me parece que esse é exatamente o caso. No outro caso, também do município de Jaguariaíva, o ato é posterior, o ato é de dezembro, o atraso aqui é de 59 dias, mas eu entendo passível de aplicação esse mesmo entendimento. E ainda com a atenuante em ambos os casos que, assim que foram demandados para a correção de irregularidades apontadas na instrução, prontamente apresentaram suas justificativas. Então, eu proporia, em ambos os casos, a legalidade de registro sem a aplicação de multa. Matéria está em discussão, em votação, aprovado. Passo agora aos processos de admissão de pessoal. O primeiro é o 146.0711 do município de Curitiba. É uma admissão para o cargo de biólogo. Na verdade, aqui houve a indicação de uma possível cumulação de cargos, que foi devidamente esclarecida no decorrer da instrução. Houve ainda a questão com relação suscitada pela DICAP, a necessidade, uma suposta exigência de entrega de documentos quando da inscrição, que também foi afastada. Na verdade, apenas era a indicação dos documentos, não a sua entrega. E, por último, a questão do critério da aposentadoria, baseado na Lei Federal 10.741 de 2013, e nesse ponto eu adoto o entendimento do Dr. Sérgio de que o empate, a regra da antiguidade, é aplicada apenas quando há empate entre idosos. Então, resumindo, o voto é pelo registro das admissões e apenas uma recomendação ao município de Curitiba para que nos próximos certames adote medidas com vistas a acrescentar no respectivo edital a maior idade como primeiro critério de desempate entre candidatos com mais de 60 anos, de acordo com a Lei Federal 10.741 de 2013. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, também uma admissão de pessoal, 21.89.8011, município de Jacarezinho, visando o provimento de cargos de professor de educação infantil, ensino fundamental, professor de educação física e professor de educação especial. Os pareceres são uniformes, pela legalidade do registro, apenas uma determinação para que seja devidamente alimentado o sistema SIM-AP. Eu adoto essa determinação com prazo de 15 dias para seu cumprimento. Então, é pela legalidade do registro das admissões, com determinação. Está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir 3 processos de embargos de declaração. Primeiro é o 48.586.16, embargos opostos pelo senhor José Maria Alves Pereira contra a decisão desta Câmara, acórdão 1/2016, que julgou irregulares as contas e tomadas de contas nos autos de tomada de conta extraordinária que instaurado na Câmara Municipal de Curitiba, referente a despesas de publicidade dos anos 2006 e 2011. Aqui tratamos dos achados 17, 18 e 19, do referido relatório da auditoria. Alega o embargante a existência de contradição, uma vez que a decisão teria considerado os pagamentos irregulares em razão da ausência da efetiva prestação de serviço, ao mesmo passo que condenou o ex-vereador por participar da execução do serviço. Pugnou que fosse sanada omissão indicando de forma sistemática quais os serviços efetivamente prestados pela empresa vencedora da licitação, se os serviços estavam ou não no objeto do contrato, qual a suposta participação do recorrente no contrato ou na sua execução e ou nas empresas que o executaram, qual o ilícito por si praticado, se houve dolo ou culpa, quais as provas que justificam a condenação, qual o dano ao erário. Por fim, sustentou a existência de contradição quanto à fundamentação de que o recorrente, enquanto interessado na prática do ato lesivo, concorreu para o dano, ao passo que, supostamente, praticou atos de administração e ordenou pagamento de valores da empresa Visão Publicidade para a empresa J.A. Gomes. Em síntese, é o relatório. Eu conheço do recurso, entretanto, no mérito, deixo de dar provimento. Na verdade, eu entendo que não há qualquer contradição, não foi juntado aos autos qualquer mídia com relação à comprovação dos serviços prestados. Aqui nós tratamos de pagamentos da Câmara Municipal, a empresa J.A. Gomes Produções, com fins de patrocinar o programa Amor Sem Limites, que à época era apresentado pelo ora embargante.
Na verdade, há realmente a alegação, a indicação de irregularidade com relação ao mau uso do dinheiro público, entendendo, evidentemente, não demonstrada a finalidade desse subsídio, caso o programa tivesse sido juntado aos autos e efetivamente comprovada a sua execução, mas, na verdade, o que ocorre é que, paralelamente a essa irregularidade, também na documentação dos pagamentos não havia a indicação específica de quais serviços teriam sido prestados. Então, na verdade, são duas irregularidades efetivamente complementares. O mau uso do dinheiro público, por hipótese, para a subvenção de um programa que, evidentemente, não atende às diretrizes constitucionais e, por outro lado, a ausência sequer da comprovação da prestação daquele serviço. Então, não há, no meu entender, nenhuma contradição. Ainda com relação ao benefício, ficou devidamente caracterizado, e até eu trago no voto desses embargos a transcrição do acordo embargado, com relação aos benefícios que teria percebido o vereador justamente por sua exposição pública no programa mencionado Amor Sem Limites, do que dispensaria, portanto, qualquer proveito econômico efetivo por parte dele. A simples subvenção desse programa, evidentemente, já lhe traria esse benefício. Como eu disse, ele era o apresentador deste programa. Ainda ele foi apontado na instrução como pessoa que dispunha dos valores que eram pagos à referida empresa intermediária, J.A. Gomes Produção. Então, ele detinha poderes de disposição desses valores. Eu trago aqui no voto, especificamente a análise que a DCM fez dessa matéria, caracterizando efetivamente o vereador, o senhor José Maria Alves Pereira, como quem teria acesso às disponibilidades da referida empresa que intermediou esse pagamento. Então, me parece que de várias formas houve a concorrência do embargante para o dano e todas elas foram devidamente demonstradas na decisão embargada. Então, eu concluo dizendo que não há sequer como cogitar da existência da contradição, visto que de forma reiterada ficou caracterizada sua responsabilidade, tanto pelo fato de tratar-se de agente político, que é em virtude do impedimento de contratação com o poder público, sendo notória sua influência na escolha da contratação, combinada com o agravante de ser apresentador do programa para o qual os valores teriam sido dispendidos. E ainda a indicação de que ele tinha ingerência na referida empresa. Então, por todos esses motivos, senhores conselheiros, o voto é pelo não provimento dos embargos opostos, que está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 122, 119 e 16, é um processo similar ao anterior. Dessa feita, os embargos foram opostos pelo senhor Tito Zeglin contra o acórdão 303-16, também dessa primeira Câmara, referente ao achado número 10 do mesmo relatório da auditoria. Alega o embargante a presença de contradição na decisão colegiada, uma vez que, embora se tenha considerado que não havia nos autos comprovação da prestação de serviço, sustentou-se a existência de promoção pessoal do vereador. Alega ainda que teria restado obscura a demonstração da existência de qualquer ação do embargante capaz de caracterizar a promoção da sua imagem. Na verdade, houve, nesse caso aqui, a juntada de parte dos programas que eram exibidos pelo embargante, o vereador Tito Zeglin. Desses programas, efetivamente, não se consegue depreender qualquer conteúdo que guarde conformidade com o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, e, entretanto, vários outros programas deixaram de ser exibidos. Então, me parece que a indicação de ter havido a promoção pessoal com a exposição pública do vereador nesses programas, mediante subsídio de recursos da Câmara Municipal, combinada com o fato de que não foram comprovados nos autos a prestação de serviço para todos os pagamentos feitos, guarda a mesma relação de complementariedade que eu mencionei há pouco. Se supostamente tivessem sido comprovados todos esses programas, ainda assim não teria sido
atendido o mandamento constitucional. O fato é que a despesa, por um lado ou por outro, foi manifestamente ilegal e sem qualquer substrato em alguma necessidade pública. A agravante aqui, que foi mencionada reiteradamente no voto originário, que a empresa intermediária era de familiares do apresentador. Então, me parece que ainda nessa intermediação foi apontada uma grave irregularidade que agrava ainda mais a situação de proibição de um agente público se beneficiar desses pagamentos. Então, a exemplo do processo anterior, as alegações são similares, o voto também é pelo improvimento dos embargos, que está em discussão, em votação, aprovado. O último processo de embargos e declaração é o 147.00614, esses opostos por Márcio Garcia Mainardes e Pedro Paulo Costa. Tratamos aqui do achado número 11 do mesmo relatório. O primeiro embargante alega erro material na parte dispositiva da decisão, consistente na indicação de que se trataria dos achados 63 e 66 e não do achado 11. Nesse ponto, senhores conselheiros, de plano, eu dou provimento a este embargo especificamente, para justamente retificar, uma vez que a menção foi equivocada. Tratávamos à época do achado número 11 e não 63 e 66, como originariamente constou. Então eu procedo a essa retificação, dando provimento aos embargos. Com relação ao outro recurso de embargos do senhor Pedro Paulo Costa, ele asseverou inicialmente que a decisão recorrida padece de contradição, posto que, ao mesmo tempo em que destacou a existência de comprovação da prestação de serviço, asseverou a ocorrência de desvio de finalidade, caracterizada pela utilização de contratos para a promoção pessoal. Afirmou ainda o embargante a existência de obscuridade, tendo em conta que não seria possível aferir qual relação havia entre a contratação irregular da Agência Oficial da Justiça, o alto gasto de dinheiro público e o gozo de serviço pelo embargante. Sustenta ainda que a decisão embargada também seria obscura, posto que não é possível denotar em qual momento dos autos comprovou-se o elemento subjetivo da conduta do embargante em agir em conluio com João Cláudio de Rosso ou Márcio Garcia Mainardes para prejudicar o erário e enriquecer ilicitamente. Além disso, conteria vício de omissão na análise do nexo de causalidade entre a suposta promoção pessoal do embargante e a gestão do presidente da Câmara. Na verdade, aqui o que aconteceu não foi por meio de programa de rádio, mas sim por jornal. Era o jornal Folha do Pinheiro, cuja empresa, Mainardes Comunicação Empresarial, tinha como sócio um servidor lotado no seu gabinete. E várias dessas publicações que foram juntadas aos autos traziam conteúdo manifestamente promocional da figura do referido vereador. Então, me parece, e a decisão embargada deixou bastante clara essa relação, tanto pela culpa invigilando com relação ao fato de ser o seu servidor, aquele que foi contratado, cuja empresa de que ele era sócio foi contratado para fazer receber esses pagamentos, como pelo fato de que ele, na condição de vereador, foi beneficiado das matérias pagas com recursos da Câmara Municipal. Então, eu, sem mais delongas, no voto, eu reproduzo os trechos da decisão embargada que trataram especificamente dessa questão, mais especificamente até do nexo de causalidade e dos dispositivos legais que implicam, no meu entender, necessariamente na sua responsabilização. Então, o meu voto é pelo não provimento dos embargos opostos pelo senhor Pedro Paulo da Costa. Então, apenas para resumir, no primeiro caso eu dei provimento para retificar um erro material apontado e nesse segundo caso é pela negativa de provimento, que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir, senhores conselheiros, um processo de servidor do tribunal, processo 30.340714, processo do senhor Carlos Aparecido Baqueta, em que ele, ocupando o cargo na lista de controle, em que solicita averbação de tempo de serviço, conforme faz prova pela certidão INSS, certidão de tempo de contribuição expedida pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo município de Pinhais.
cônsodos às informações favoráveis da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica e do Ministério Público. O meu voto, portanto, é pelo deferimento do pedido de averbação do tempo para fins de aposentadoria e tempo de contribuição ao município de Curitiba e à Previdência Pinhais para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Que está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, também de servidor desse tribunal, 310.77216, requerimento formulado pelo senhor José Cláudio Gomes Bastos, que também solicita a averbação do tempo de contribuição, conforme faz provas de certidão expedida pelo Ministério da Educação de Brasília e Ministério da Defesa e Exército Brasileiro. Também as informações são favoráveis da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica e do Ministério Público, e o voto também é pelo deferimento do pedido de averbação para os fins da aposentadoria e disponibilidade, que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a seguir, senhores conselheiros, 2 processos de relatórios de inspeção. Primeiro é o 39589610 do município de Pinhais, que é resultante de procedimento de fiscalização desse tribunal, abrangendo os poderes executivo, legislativo e o fundo previdenciário, em cumprimento ao plano anual de inspeções. O procedimento abrangeu a existência de cargo comissionado para atividades permanentes, alimentação correta do SINAP, encaminhamento de processos de aposentadoria, pensões e admissões para análise e registro nesse tribunal, regime previdenciário adotado, existência do cargo de controlador e se o cargo está sendo provido por servidor efetivo. Não foram indicados fatos relevantes em relação à Previdência Municipal. Com relação ao Poder Executivo, a Diretoria Jurídica identificou as seguintes irregularidades: admissões de servidores não registrados e ausência de demonstração do percentual mínimo de cargos comissionados. Poder Legislativo também foi indicada essa ausência da demonstração de observância do percentual mínimo de cargos comissionados e falta de alimentação do SINAP. Todas essas informações, senhores conselheiros, foram devidamente prestadas durante a instrução, motivo pelo qual a Diretoria de Controle de Dados e Pessoal atesta integral cumprimento da diligência. O Ministério Público, entretanto, manifesta pela aprovação parcial do relatório de inspeção. Aponta como falha remanescente a ausência de evidência do percentual mínimo de cargos comissionados exercidos por servidores efetivos do município. Afirma que não foi realizada diligência para verificar esse item especificamente, o que, na sua avaliação, prejudicou a análise integral de fato, razão pela qual manifesta-se pela aprovação apenas parcial. Na verdade, como eu mencionei, todas as irregularidades apontadas, no meu entender, foram devidamente esclarecidas. Foi apresentada a lei com os percentuais mínimos de cargos comissionados, bem como a indicação de encaminhamento de processos ao tribunal. Há, inclusive, a convergência do percentual da lei aquilo que efetivamente é fato. E, nesse ponto, eu vou me permitir discordar do Ministério Público, quando ele entende que foi por conta de um despacho de indeferimento deste relator que diligências não foram cumpridas. Na verdade, doutor Michael, até me reporto ao processo. Em 3 oportunidades, pelo despacho 435-14, 2002-15 e 363-16, foram deferidas integralmente as diligências tanto da DICAP quanto do Ministério Público. O que eu indeferi, na verdade, foi por meio de um outro despacho, 26415, eu indeferi o sobrestamento do processo, como na época havia sido sugerida pela diretoria e pelo Ministério Público, até o encaminhamento das informações do 6º bimestre do SINAP. Na época eu entendi que não era necessário o aguardo desse período, até porque são fatos independentes que a obrigação do município seria de prestar essas informações justamente com o propósito de não protelar. Então, apenas eu registro aqui a minha discordância com a análise dos fatos feito pelo Ministério Público nesse processo, uma vez que todas as diligências foram efetivamente deferidas, inclusive da peça 85, a última manifestação, a indicação específica de todos os cargos comissionados que são ocupados por servidores efetivos para efeito de se atender ao mínimo legal.
Social. Então, apenas esse registro que eu faço é uma posição que eu talvez tenha divergido do Ministério Público na avaliação do histórico do processo, mas que eu não entendo que tenha havido especificamente a rejeição de qualquer diligência do Ministério Público, mas sim do pedido de sobrestamento. Então, por esse motivo, acompanhando no mais as manifestações uniformes, o voto é pela aprovação do relatório, que está em discussão, em votação, aprovado. Por último, senhores conselheiros, eu tenho um relatório de inspeção 51-52-63-10 do município de Iguaíra. Aqui aconteceu o seguinte, estamos falando do exercício de 2001, portanto há 15 anos atrás, em que numa decisão, acórdão 147307 da primeira Câmara, em que foram relatadas contas daquele município, abrangendo Poder Executivo e Legislativo, as manifestações do Ministério Público, que solicitava esclarecimentos acerca de algumas irregularidades apontadas, foram, pelo relator à época, Dr. Roberto Macedo Guimarães, apontadas como objeto de uma inspeção. Então foram julgadas regulares com ressalvas as contas, em 2007, referente ao exercício de 2001, e agora estamos então decidindo um relatório de inspeção nos poderes legislativo e executivo do município de Iguaíra, referente a fatos de 2001. E, na verdade, eu faço esse introito porque a minha conclusão de tudo que foi levantado é que, passados 15 anos, não vejo materialidade específica de nenhum dano. A nossa lei até impede a aplicação de uma multa, uma vez que são fatos muito anteriores à nossa lei orgânica de 2005, e basicamente o que o relatório indicou foram, com relação ao Poder Legislativo, contratação irregular do serviço de advogados, enfim, para uma reclamatória trabalhista. Outro seria um exercício de cargo de comissão a servidores que ocupavam quadros do cargos, diferente do previsto na Constituição. Outro é um aumento de 15% referente aos serviços terceirizados e encargos. Com relação ao Poder Executivo, foi impugnada foram levantadas dúvidas sobre a regularidade da contratação da APMI, mediante convênio para pagamento de profissionais na área de saúde, ainda irregularidades de recursos efetivados através de convênios a outras entidades privadas, um total, à época, de aproximadamente R$440 mil. Não haveria aqui, na época, o entendimento de que teria sido extrapolado o valor de R$5 mil, que era o limite para esse tipo de convênio. Ainda a irregularidade na contratação do IBDEC, Instituto Brasileiro de Integração e Desenvolvimento Pró-Cidadão, no valor de aproximadamente R$230 mil. Ainda a contratação de serviços que deveriam ser executados por servidores do quadro próprio do município e pagamento dos mesmos com recursos de royalties. Ainda uma alocação de sala para o INSS, irregularidades em processos de inexigibilidade de licitação e ainda uma contratação, uma despesa com a Rádio Guaíra. O voto é extenso, senhores conselheiros, são 48 folhas, eu analiso cada uma dessas irregularidades, mas o que se extrai disso é o seguinte, que realmente esse tempo passado, me parece que é impossível que o gestor à época faça a defesa, tanto que foram até os gestores subsequentes que trouxeram informações aos autos. Muitas dessas irregularidades, inclusive, já foram julgadas em outros processos de denúncia ou de prestação e tomada de conta. Mesmo naquilo em que a unidade técnica e o Ministério Público mantêm a irregularidade, com referente a algumas contratações, alguns cargos que foram impropriamente exercidos por servidores, cargos em comissão, me parece que, com todo o respeito, que não há qualquer medida a ser atendida. Então, passando para as conclusões do voto, que eu fico evidentemente à disposição de maiores esclarecimentos que forem necessários, mas o meu voto é no sentido de pela aprovação parcial do relatório, julgando objeto inspecionado regular,
eu apresento aqui algumas ressalvas com relação a contratações, algumas transferências em que teria havido impropriedades técnicas. Proponho a expedição de recomendações ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. O Ministério Público e Unidade falam em determinações, mas eu entendo que, dada a extemporaneidade em que estamos analisando essa matéria, me parece que uma determinação com o cunho de obrigatoriedade, que inclusive traga óbices à emissão de certidão liberatória, não me parece realmente razoável. Então, resumindo, o voto é pela aprovação parcial do relatório, consignando-se algumas ressalvas e recomendações. Fico à disposição se houverem esclarecimentos a serem prestados. A matéria está em discussão. Doutor Sérgio? Não, obrigado. Logo em seguida. Pois não. Não havendo quem queira discutir, entendo aprovado o voto e dou por encerrada a minha pauta com a palavra ao conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Desculpa a ansiedade, é porque eu cometi um erro grave aqui no relato do processo 227-188-12, que foi aquele em que eu acolhi a proposta de Vossa Excelência pela negativa de registro. Então, gostaria de solicitar a reabertura da discussão. Não havendo oposição, reabrimos então a discussão conforme solicitado por Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho que pedir desculpas a Vossas Excelências e, sobretudo, ao interessado, o senhor Luiz Bernardes Carlo Magno. É que eu, no afã de não me alongar no relato, nessas 10 páginas, eu deixei de ler a defesa que ele apresentou. E ele trouxe documentos, e a Câmara Municipal de Jacarezinho também encaminhou documentos. Na verdade, aquela aposentadoria dele não está sendo paga. Então, nós tínhamos discutido que, olha, essa nova opção para que ele, essa nova diligência para que ele faça a opção, vai, no final das contas, beneficiá-lo, porque ele vai manter o recebimento desta aposentadoria. Eu tenho um relato longo, senhor presidente. Eu posso deixar para fazer esse relato na próxima sessão, mas gostaria apenas, então, de solicitar a reabertura da discussão e deixar de ser... E o adiamento, então. Perfeito. Então, apenas esclarecendo... Ele não vem recebendo aquela discrezinha, eu peço desculpas. Que pode mudar o nosso entendimento. Então, reaberta a discussão, Vossa Excelência solicita justificadamente o adiamento do relato da matéria. Muito obrigado. Deferido, então. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 17 de maio de 2016, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 18ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levanta-se e apresente.